para ver se nós já estamos ao vivo. Aparentemente sim, deixa eu só confirmar aqui no meu PC, para ver se nós não vamos ter nenhum problema, porque já tem um tempinho que eu não uso essa plataforma, esse stream, e o risco da gente começar cometendo alguma gafe, ele é muito grande, mas aparentemente não. Estou vendo aqui que nós já estamos online, já temos 2 participantes, 3. Portanto, boa noite mais uma vez, Dani. Muitíssimo obrigado pela disponibilidade de sempre. Está ao vivo? Está ótimo. A minha ajudante aqui, a minha assessora, está me auxiliando, dizendo que já estamos ao vivo. Então, eu agradeço, como sempre, a sua disponibilidade, a pessoa solícita que você é, que sempre se colocou à disposição aqui da nossa gente, e sempre se prestou a trazer esclarecimentos acerca do que diz respeito à saúde pública. Sabemos dos entreveiros que aconteceram aí no passado bastante recente, tanto, né, naquele episódio fatídico onde você foi agredida de maneira sórdida, baixa aí por um dos capangas do prefeito, e isso acabou culminando em um pedido de cassação do meu mandato. Não foi o suficiente para me caçar, eles utilizaram de outra narrativa e de outra até que conseguiram. Mas como o que nós nos propusemos a fazer é estar servindo ao próximo, ao invés de estarmos procurando benefícios próprios, como a maioria, infelizmente, dos que se dizem representantes públicos, estamos aqui com o objetivo de levar a informação para aqueles que nos acompanham e, como foi colocado por um amigo muito querido, tanto da minha parte quanto da sua, eu tenho certeza disso, enquanto nós fazemos isso a custo zero, com celulares e com essa estrutura extraordinária que temos aqui dos nossos estúdios, né? A prefeitura está aí despejando milhares e milhares de reais para pagamento daqueles que se dizem profissionais, né, da comunicação, para levar cada vez mais desinformação para a população guampense. Então, o tema que temos para debater hoje é um tema importantíssimo que já deveria ter sido estabelecido, isso no meu ponto de vista, há muito tempo, porque quando estamos, né, acometidos aí por alguma doença, alguma enfermidade, necessitamos do trabalho de vocês, enfermeiras, enfermeiros, é que nós entendemos realmente o quanto dói não termos estrutura, não termos pessoas apaixonadas pela profissão para poder cuidar da gente. Porque enquanto temos saúde, parece clichê, mas a gente vai resolvendo as coisas com fé em Deus e com perseverança. A partir do momento que a saúde nos falta, tudo fica mais complicado, extremamente mais complicado. Então, essa lei do piso salarial ela é mais do que justa, ela tardou muito, mas chegou. E existe ainda alguns imbróglios com relação ao estabelecimento dessa, aos métodos que serão utilizados para que esta se faça, né, justa, e aqueles que de direito têm possam receber o pagamento conforme rege a lei 14.000, cadê a lei? 14.400, 14.434. Isso, de 2022. Então, quem mais do que você, enfermeira, pós-graduada em gestão pública e hoje representante do Corém, que eu gostaria que você desse início, explicando um pouquinho do que é, o que você faz no Corém e as informações pertinentes a esse tema tão importante quanto o piso nacional da enfermagem. Dani, obrigado, está com você. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. É muito gratificante estar aqui falando sobre uma coisa que eu tanto amo. Então, eu falo que a enfermagem, a gente não escolhe a enfermagem escolhe a gente. É uma profissão de amor, de cuidado. Então, é uma coisa que eu sempre falo, que ela escolhe, e ela escolhe bem, ainda bem, né? E eu sou uma das pessoas que eu digo que fui escolhida pela enfermagem. Então, no meu trabalho em relação ao COREM, que é o Conselho Regional de Enfermagem,
nós temos o trabalho ao mesmo tempo que a gente tem a parte de fiscalização, né, do trabalho, fiscalização de estabelecimentos, mas a gente também tem um trabalho de valorização do profissional. Então, essa gestão, né, que é de 2021 a 2023, que acaba esse ano, o nosso tema é inovação e valorização, são as coisas que a gente busca. E cada dia buscamos mais. O conselho, né, ele rege sobre o cuidado com os profissionais de enfermagem, tá? Eu faço parte da comissão de apoio do Sul de Minas. Lembrando que o Sul de Minas é bem grande. Minas é um estado muito grande, né? E o Sul de Minas é Sim. gigante. Tá? Então, nós somos em 4 pessoas, agora acrescentou mais 2 representantes. Dessa região aqui, sou eu e mais um enfermeiro de Passos, e tem 2 enfermeiros de Varginha, tá? Na comissão do Sul de Minas. A nossa sede é em Belo Horizonte, e a gente tem aqui a subseção de Passos, que é a mais perto de Guapé. Tá? Então, os profissionais de Guapé, quando precisam, né, de qualquer problema, resolver qualquer coisa, é aqui em Passos que eles procuram, tá? Daqui. E aí você tocou no assunto que é o assunto que a gente mais escuta hoje em dia em relação à enfermagem, que é o piso salarial, né, da enfermagem, o piso nacional da enfermagem. Primeira coisa que eu queria falar, Thiago, é que deixar claro que é o piso. O que quer dizer piso? É o base. É como se eu vou fazer uma comparação para as pessoas entenderem. É como o salário mínimo. Quando se fala no salário mínimo, você imagina que, pela lei, ninguém pode ganhar menos do que aquilo, certo? E aí, Sim. quando a gente fala de piso, é que a nossa hoje ela tem uma lei que regulamenta o salário base para o enfermeiro. Enfermeiro, técnico. Dani, tá me Tá caindo ouvindo? aqui para mim. Você, Vai lá, Thiago? pode continuar. Agora voltou. Pode dar sequência, por gentileza. Cortou um pouquinho, mas Caiu. já retomou. Tá me Para ouvindo mim tá bem? cortando. Não, não tá legal a conexão sua. Eu não tô conseguindo te ver. Tá normal para Agora tá você? vendo? Sim, agora eu tô te vendo, te ouvindo bem. Tá me vendo? Qualquer coisa é só Tô. me falar. Então, Tá. o piso que eu queria dizer é que é o valor mínimo a ser pago para um profissional da enfermagem, tanto para enfermeiro, técnico, auxiliar e parteiras. Hoje nós não temos nenhuma parteira aqui na região, tá? Com curso e tudo. Então a gente fala mais dos enfermeiros, técnicos e auxiliares, tá? Sim. A lei, na verdade, do piso, ela é de 1987, 86, desculpa. A primeira. Travou, Dani. Eu acho que é a sua internet. Deixa eu 8. ver. Volta, Dani. Tá travando Voltou? aí. Tá me ouvindo? Tá travando. Sua imagem Espera só um travou. Agora minutinho. voltou. Espera só um minutinho, que eu vou ver aqui. Desculpa. Dá uma olhada no roteador. Tô olhando aqui. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos voltar. Desculpa. Tá, sem A lei do problema. piso, então, ela é uma lei de 1986, tá? E até hoje a gente não conseguiu implementar verdadeiramente ela, tá? Então, há 2 anos atrás, iniciou-se o processo de trâmite de novo em relação à lei do piso. Tá tudo bem? Tá tudo certo aí, Thiago? Tô te ouvindo, mas a sua imagem tá travando. Pode dar sequência. Se parar tudo, eu te aviso. Você tá me ouvindo e tá vendo a imagem ou não? A imagem tá travando. Agora voltou. Os dois. Voltou? Aqui Voltou. eu mudei Pode. aqui. Tá, agora voltou. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Então, Faz parte. como eu estava dizendo, essa lei é antiga, mas só que nunca foi implementada. E agora começou Sim. em 2022,
a gente voltou a tramitá-la. Foi aprovada. Assim que foi aprovada e sancionada pelo ex-presidente Bolsonaro, a gente teve um problema com relação ao Supremo Tribunal, onde o ministro Barroso, ele suspendeu, né, ele fez uma liminar para justificar a fonte de custeio. A questão era o seguinte: a lei era constitucional, mas as instituições, os estabelecimentos de saúde justificavam que não tinha condições de pagar isso para os profissionais e que isso iria acarretar um impacto social e econômico muito grande. Não, então, eles questionaram isso no Supremo. O Supremo votou, então, e aguardou se a portaria, né, a PEC, uma fonte de custeio. Pode ir, tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, tá tudo bem. E aí, nós fomos, graças a muitos deputados que nos ajudaram. Eu não vou nem citar os nomes de todos, porque são de alguns. O que eu posso dizer é assim: o nosso presidente do Corém, né, Minas Gerais, é deputado federal, um dos que mais luta lá juntamente com os outros. A lei 14.434, ela foi feita pelo senador Fabiano Contarato. Enfim, vou falar da lei, porque se eu pegar muito na política, a gente vai ficar aqui falando muito dela anteriormente. O que pesou? Então, veio a suspensão do... Sua conexão está Dani, deixa eu te enviar o convite novo, peço desculpas a quem estão nos acompanhando, mas a gente está tendo alguns problemas de ordem técnica e eu vou precisar reencaminhar para a Daniele para ela entrar na transmissão novamente. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Bom. Raíza. Meus amigos, a gente tenta, né? Mas aqui não tem comedor de tilápia, não tem o rapaz do telão, não tem recurso público, então esses entreveiros acabam por acontecer. Deixa eu tentar mais uma vez. Se não der, a gente vê o que faz a transmissão novamente, faz parte. Antes eu ficava muito estressado com isso, hoje eu já tenho um pouco mais. A Dani aqui, adicionar a transmissão. Dani, voltou. Tá me ouvindo agora? Telefone, vira por gentileza. Tá, vou virar. Voltou aí, agora? Excelente. Tá voltou sim. Tá. Sim. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a lei do piso, né? A lei do piso, que eu estava dizendo que, como foi questionado, né, o valor, o impacto orçamentário que iria ter em relação ao pagamento do piso para os profissionais da enfermagem dentro dos estabelecimentos de saúde e até no poder público foi questionado, foi quando o Barroso suspendeu, fez a liminar, né? E aí começou-se a procurar essa fonte de custeio. E aí foi criada a PEC, né, a emenda constitucional, com a fonte de custeio, que primeiramente era de 7,3 bilhões de reais. Por que eu falo primeiramente? Porque o que aconteceu? Mesmo com esse valor, percebeu-se que não ia, mesmo com esse valor, ainda não ia conseguir diminuir esse impacto orçamentário. E aí foi se questionado, né? Procurou para saber o que estava acontecendo. Então, a lei, quando percebeu isso, percebeu as inconsistências que haviam nos cadastros, que é no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, que é o CNES. Tá? Isso. E no RAIS, né? Que é a parte que faz
do orçamento sempre faz anualmente. Então, quando percebeu-se isso, né? Foi feito, o governo resolveu, na verdade, dar uma data maior para que os estabelecimentos arrumassem o seu quinés, tá? Você pode me perguntando, porque às vezes eu pulo alguma coisa, Thiago, porque a Sim, história sim, claro. é meio longa e foi acontecendo várias coisas, né? Mas aí, enfim, como que ficou a lei do piso hoje, né, da enfermagem? A lei do piso hoje, depois da votação no Supremo, porque Barroso, em maio, ele pegou e suspendeu a liminar que ele tinha feito. Então, começou a valer e foi Vamos lá, aprovada deixa eu só te interromper um minutinho, Dani. Em Uhum. maio de 2023, o próprio Barroso suspendeu a liminar A que ele liminar. havia dado, suspendendo a Isso. lei que havia sido aprovada. Sim, assim que foi criado a PEC, onde mostrou que tinha dinheiro que tinha fonte de custeio para o repasse para os municípios, o Estado, a União, para as entidades filantrópicas e também para os estabelecimentos particulares que atendem até 60% do SUS. Com isso, o Barroso foi e ele mesmo suspendeu a liminar que ele tinha feito com relação ao piso, ao pagamento do piso. Isso aconteceu no dia 5 de maio, se não me engane. Eu lembro. 16 de maio. Não, 5 de 16, maio. porque foi, Não, foi 16 do 5. porque na verdade ele Retroativa fez 16 do 5. ele fez alguns dias antes e depois foi assinado. Enfim, foi em maio. E aí ele fez isso, mas o que acontece? De qualquer forma, ele fazendo isso, tinha que ter a votação dos outros ministros do Supremo, certo? Mas Sim. a gente conta a data retroativa com a data que ele suspendeu a liminar, porque foi o Deixa eu só momento fazer que uma tirou. pausa, Dani. Eu vou até te sugerir isso. Eu queria que a pessoa mais leiga conseguisse entender. Então, eu vou tentar traduzir com as minhas palavras um pouco do que você falou e você me corrija nos pontos que eu estiver errado. Só para a gente Sim, tentar trazer um entendimento bastante didático para aqueles que nos sim, acompanham e para os que nos acompanharão. Então, o que você está dizendo, existe a lei do piso desde certo. 1986. Essa está sendo Sim, discutida no Congresso desde a data dita, 1986. No ano de 2022, ou seja, ano passado, o dia 4 ex-presidente de maio. Bolsonaro, no dia Isso, dia 4 de 4 de maio, maio. Sancionou. sancionou a lei que dá o direito aos enfermeiros, enfermeiras e técnicos de enfermagem, me perdoe, receberem o piso mínimo. Como você bem explicou, então esse seria um salário mínimo para o técnico em enfermagem, para os enfermeiros, enfermeiras e parteiras. Até aí tudo bem. Feito isso, o ministro Barroso entrou com uma liminar suspendendo a lei por não haver dotação orçamentária específica, mostrando de onde seria utilizado a fonte de recursos a ser destinada da União, ou seja, do governo federal, para os estados e municípios. E filantrópicos também. E filantrópicos, muito bem. Uhum. Feito isso, na data do dia 4 de 5 do presente ano, de 2023, o próprio ministro Barroso, após ter tido o apontamento da fonte de recurso, derrubou a liminar imposta por ele. Sim. Portanto, a lei passou a vigorar a partir da data do dia 16 de maio. Ou seja, todos os técnicos em enfermagens, enfermeiros e parteiras têm o direito de receber os seus pagamentos conforme a lei estabelecida a partir do momento que o ministro Barroso derrubou a liminar que ele mesmo impôs. É isso? Sim, isso. Só que o retroativo, né, que a gente está falando de maio, não cabe às instituições particulares, tá? É bom enfatizar isso, Tiago,
porque tem muita gente perguntando, e quem é do setor Privado. particular? Eles não, do privado, eles não ter, o privado, que atende até 60% de SUS, terá direito ao retroativo. Porém, o privado, o particular mesmo, não terá direito a retroativo, tá? Tá. Mas foi isso que aconteceu. Então, o Barroso suspendeu a liminar, e aí mostrou-se a legalidade, lembrando que a enfermagem é uma das poucas profissões que existem na Constituição brasileira. É uma profissão que está dentro da Constituição. E agora o piso também é constitucional. Ele também, a lei do piso está dentro da Constituição. Eu quero frisar uma coisa que eu acho muito importante, Thiago, é que quando a gente fala a lei do piso, é a lei do piso. Porque muitas pessoas perguntam: ah, mas e se a gente não quiser? Ah, mas e se a gente não, e se a prefeitura não quiser pagar? Lei é lei. Então, frisando bem, a lei do piso deve ser cumprida, como qualquer outra lei, tá? Então, como a gente estava falando, a gente parou no Barroso, então os outros ministros teriam que votar, mesmo já, né, correndo a data. Com isso, com os votos, né, depois a gente tinha por base, antes do Barroso ter agora da liminar, o salário estava da seguinte forma com relação ao piso. Enfermeiros seria 4.750. Uhum. O técnico de enfermagem, 3.325. Uhum. E os auxiliares ou parteiras, 2.375. Esse é o Uhum. cálculo do salário. Porém, com o acórdão que foi feito agora, né, no dia 3, o acórdão do Supremo Tribunal, por 8 votos a 2, ficou decidido que, na verdade, o cálculo do piso é feito em cima de 44 horas semanais. Ou seja, esse valor que eu te passei é para os profissionais que trabalham 44 horas semanais. Aqueles que trabalham menos de 8 horas por dia, eles vão ter o salário proporcional. Então, foi feito o cálculo de proporcionalidade, que ficou como o do enfermeiro, 44 horas, 4.750. Do que faz 40 horas, enfermeiro, 40 horas, 4.318. Enfermeiro que faz 36 horas, R$ 3.886. Enfermeiro que faz 30 horas, 3.238. E o enfermeiro que faz 20 horas, 2.159. E para os técnicos e auxiliares Peraí, também foi deixa eu te feito o mesmo interromper. cálculo. Então, não é proporcional. Peraí, 20 horas, tá? Sim, sim. Estou compreendendo. Isso. Entendi, desculpa. É proporcional. Lembrando que e para o técnico e auxiliar da mesma forma. O valor que eu te falei primeiro para 44 horas semanais. E aí, Sim. a partir daí, o número de horas é proporcional ao salário, tá? Tá? E aí, esses são os valores dos vencimentos agora, né? De acordo com o acórdão do Supremo. Lembrando que a lei do piso não está atrelada à carga horária. Como ela foi feita sem estar atrelada, o Supremo atrelou a CLT. Então, por isso que fez o cálculo por 44 horas semanais. 44 horas. Uma certo? Pausa. Índice de reajuste será conforme índice de reajuste salarial dado a cada ano, conforme o governo e INPC? Qual é a base de cálculo? Então, Tiago, com relação ao reajuste anual, nós tivemos uma perda, na verdade, né? Mas estamos lutando. Na lei do piso, quando foi sancionada pelo ex-presidente Bolsonaro, ele vetou o nosso reajuste, a parte do reajuste anual, tá? Foi vetado. Depois disso, foi colocado de novo em votação e novamente foi vetado.
Então, agora, ainda estamos, né, sem... ainda tem um novo projeto agora que já está tramitando, tá, na Assembleia. E a gente já tem o apoio do Arthur Lira, do Rodrigo Pacheco, mas esse reajuste ainda não foi resolvido, foi vetado. Ou seja, o nosso reajuste seria de acordo com o salário mínimo, o reajuste anual do salário mínimo, tá? Então, Entendi. assim, não é se por acaso, né? Aumentar, mas e se o município, eu sou funcionário do município, o município vai dar 10%, e o salário mínimo 4,5, 5%, a gente vai de acordo com o salário. Mas lembrando que já existe o projeto de lei tramitando na Assembleia para que a gente consiga esse reajuste normal, porque o nosso medo é que, se continuar, daqui a um tempo, o nosso piso já vai estar muito defasado, tá? Mas o que Exatamente, eu essa foi tenho a para minha dizer questão. agora é isso. Infelizmente foi vetado, mas nós estamos lutando com esse projeto de lei para que dê tudo certo com relação ao reajuste, Mas tá? existe a determinação para seguir o índice de correção conforme o salário mínimo. Então, se porventura o próximo ano tiver um aumento de 3, 4, a gente não sabe, né? Mas digamos É, que seja 3%, automaticamente passa a valer a lei do piso, esses 3% do salário mínimo sobre o piso. sim, vai valer, por quê? Porque, na verdade, o cálculo, no acórdão do Ministério, do Supremo Tribunal, na verdade, eles deixaram lá colocando que tudo está atrelado à CLT. Então, por isso que o reajuste Uhum. seria de acordo com o salário mínimo, que seria o Perfeito, entendi. da seletista, tá? Maravilha. E aí, e aí eu te falo, mas cadê o piso, né? Depois disso É tudo, a isso. gente viu que foi Vamos entrar suspenso, aí no a que gente sabe realmente. aí o valor, a gente já sabe o valor, mas cadê o piso no contra-cheque? O que acontece? Uhum. O que acontece agora é que a gente precisa que o repasse da União caia nas contas públicas, né, ou dos estabelecimentos. Então, como eu falei que estava ocorrendo muitas informações errôneas, muitas inconsistências no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, o No Ministério da Kines. Saúde resolveu abrir um link para que esses estabelecimentos atualizassem seu CNES, para que seja feito um recálculo e seja repassado verdadeiramente aquilo que precisa, o que precisa para chegar até o contra-cheque do funcionário, do Uhum. profissional. Então, a gente percebeu, em relação ao CNES, que as inconsistências são inúmeras. E lembrando que a atualização do CNES ela é feita pelos estabelecimentos. Isso não é de responsabilidade da enfermagem. A enfermagem não tem a responsabilidade de ter que atualizar, e sim o estabelecimento. Então, as Vamos prefeituras colocar aqui têm na a... nossa. Desculpa. Vamos colocar aqui na Pode nossa falar. realidade, então. Os responsáveis seria a diretoria da Santa Casa Municipal de Guapé e diretoria clínica da Santa Casa. No caso, por exemplo, de Guapé, prefeitura municipal, tá? E a Santa Casa, geralmente, não sei, eu não sei te falar da Santa Casa de Guapé, mas eu vou dar o exemplo daqui de Passos, né? Porque não, eu tenho certeza. A Santa Casa de Passos, o CNES quem faz é o município. Então, eles pegaram todos os funcionários, né? Fizeram a ficha de inscrição do CNES, já era, né? Já tem que estar sendo feita, Uhum. colocado carga horária, qual que o tipo, né, de contrato da pessoa, né, se ela é efetiva, se ela é contrato direto, tudo isso. E a carga horária atrelado ali. E aí, essa folha é assinado pelo profissional, tá? E Uhum. passado para quem tá responsável por isso. Então, na prefeitura tem um funcionário aí responsável pela atualização do CNES. Então, se um funcionário Uhum. entra hoje para trabalhar, automaticamente, se ele for trabalhar em estabelecimentos de saúde, e isso não é só Santa Casa e nem só ambulatórios ou, por exemplo, só PSF,
Mas não é só isso. Por exemplo, às vezes pode ter uma clínica de fisioterapia, tá? Que tenha Uhum. a clínica de fisioterapia, isso eu estou falando do CNES, ela tem que estar, se ela atende a saúde do município, mesmo que particular, ela tem que estar existente no CNES. E aí, o que acontece? E se tiver profissional de enfermagem, tá? Esse profissional, ele tem que estar lá e com a carga horária dele correta e as atribuições para a gente saber, desculpa, o contrato, a gente precisa saber como que ele foi contratado para que saiba quais são as atribuições desse profissional, tá? Então, Uhum. o Ministério da Saúde deu uma data, né? Deixou até o final do mês para que acontecesse essa Final do mês atualização do passado. CNES. Isso. Só que aí estendeu-se até o dia 3, tá? Desse mês. Do corrente mês. Isso. Eles estenderam até dia 3 para atualizar o CNES. Olha, Uhum. e outra coisa, Tiago, com relação ao CNES, além de falar que já deveria, né, tem essa data para atualizar, deixar claro que o CNES tem que ser atualizado sempre, porque se entra profissional, sai profissional, muda de local de trabalho profissional, então porque vai por estabelecimento. Então, se trocar, tem que atualizar. Isso é de responsabilidade dos estabelecimentos atualizarem. Tem que estar lá tudo certo. Tem, por exemplo, o profissional aposentou, tem que ir lá e desativar esse profissional, porque senão ele Foi vai ficar demitido, contando. tem que. Se isso. Por quê? Porque hoje o Ministério vai fazer um cálculo para ver a fonte de custeio, o valor. E aí, se não tiver atualizado de forma correta, não vai chegar a verba da forma que precisa. E aí, o que, que vai acontecer? Vai pegar e falar que não tem como pagar, porque o dinheiro do repasse não é o suficiente. Mas, na verdade, o que está acontecendo? É um erro As informações. no cadastro, certo? Uhum. Então, deu essa data e a partir da hora que estiver atualizado, que já foi, né, começou a contar, a gente começou a contar do dia 5, a partir do dia 5 agora desse mês, já tem, né, para o Ministério da Saúde, já ir fazendo o repasse. A gente está aguardando uma resposta, né, na verdade, a gente está aguardando uma agenda da nossa ministra da Saúde, a Anísia Trindade, com relação às datas, né, que irão cair esse repasse. Então, o que, que falta para pagar o piso salarial da enfermagem? Cair a fonte de custeio na conta dos municípios e dos estabelecimentos. Então, deixando claro que não caiu ainda por dois motivos. Pelo motivo de erros no cadastro nacional, e ainda não caiu porque a gente ainda não tem a portaria do Ministério onde fala a data para cada município. E os estabelecimentos também, os filantrópicos e os privados que atendem até 60%. Então, hoje o piso ainda não caiu por causa disso. Lembrando que é lei, vai ser pago. Então, assim, eu queria dizer para todos os profissionais da enfermagem que eu sei que está difícil. Tiago, eu brinco que a gente está vivendo assim, a enfermagem está vivendo meio que uma montanha russa. A gente vai lá no auge, né? Aí acontece alguma coisa, a gente vai e tem a tendência de cair. Por muitas vezes, profissionais chegam a questionar se isso vai acontecer mesmo, se vai receber ou não o piso. Então, assim, tem que lembrar que a parte da lei, fazer a lei é difícil, mas a parte mais difícil é a de implementação, que é a que nós estamos agora. Então, assim, eu peço que duas coisas: que os profissionais tenham um pouquinho só de paciência, mas tenham muita fé e muito foco, porque vai dar certo, a gente vai, o piso é lei e a gente vai receber. Só que dependemos dessa portaria da Anísia, que na 17ª Conferência Nacional de Saúde, ela e o presidente Lula se comprometeram a fazer o repasse o mais breve possível, inclusive do retroativo de maio.
Então, Eu ia te perguntar isso agora. Então, eles deram eles falaram sobre isso na Conferência Nacional e deixaram claro que vão, o mais breve possível, já começar o repasse, tá? E com o retroativo de maio. Lembrando que os particulares não terão retroativos, tá? E nós estamos aguardando essa portaria chegar. Os municípios, a gente tem mais de 5.000 municípios que tinham que atualizar o CNES. Se não me engane, nós já atualizamos mais de 4.200. Então, ainda tem 5 município mil para mais de 5.000 municípios. municípios para atualização do CNES. E a última vez que eu vi, tinha mais Uhum. de 4.200 municípios que já tinham feito essa atualização. E isso é muito importante, mas é muito importante que esse montante que falta faça essa atualização, tá? Bom, deixa eu te interromper mais uma vez, Dani, e vou tentar aqui dar uma de Rolando Boldrin para trazer de uma maneira ainda mais didática do que você está colocando. A sua explicação está muito consistente, está fácil para compreensão, mas vamos trazer aqui algumas analogias para deixar mais simples ainda. Bom, eu sou enfermeiro, Dani, então você me diz que existe a lei, você me disse que eu já tenho esse direito de receber 4.000. Eu estou conversando, mas eu estou prestando atenção em cada palavra que você está falando. Eu só estou tomando cuidado para tomar nota de algumas coisas que eu não havia tomado nas conversas anteriores. Então, você me falou que eu tenho o direito de receber pelas 44 horas de trabalho prestado ao setor público o valor de R$ 4.750 por 44 horas semanais, correto? Isso, correto. Muito bem. Isso já foi aprovado, já foi sancionado, teve 8 votos a 2 no acórdão que definiu isso pelo Supremo Tribunal Federal. Então, isso já é um direito líquido e certo meu. Você me disse também que a única coisa que falta para que eu possa receber esse valor que eu tenho direito é a adequação das entidades ou instituições ligadas à saúde com relação às informações a serem prestadas no CNES, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de saúde. Estabelecimentos de Saúde. Eu já dei uma olhada nesse CNES, eu dei uma corrida de olho acerca da nossa Santa Casa aqui. Confesso que vi algumas inconsistências ou incongruências, eu não sei qual adjetivo seria mais pertinente para a situação, mas eu não quero politizar essa live aqui, tecendo opiniões acerca de absolutamente nada desse sentido. O interesse é realmente trazer informações palpáveis de forma que os principais interessados, ou seja, os enfermeiros, possam entender com muita clareza qual o seu direito e quando eles terão acesso. Resumindo, quando esse sonhado recurso cairá na conta de cada um deles, porque nós sabemos que é merecido e que eles estão ansiosos. Haja vista que inúmeros deles ainda me procuram. Então, precisa de ter essa portaria estabelecida. A partir do momento que tiver essa portaria estabelecida, primeiro ponto, e eu receberei o valor do meu piso. Segundo ponto, a partir do momento que tivermos essa portaria estabelecida, eu terei o direito de receber retroativo à data do dia 16/5, o que eu não recebi ainda. Isso, retroativo 16 de maio. Isso mesmo. Tá, muito bem. Tiago, só quero tocar no. Eu sei que deve ter algumas perguntas aí, mas deixar claro uma outra coisa. Nós estamos passando, alguns municípios aqui da região abriram concursos e processos seletivos para profissionais da enfermagem. Muito Então, o que acontece? É lei, como eu disse, o piso é lei. Então, não tentem, né? Não imaginem que vão conseguir fazer um concurso com um salário menor do que o piso, porque isso não vai conseguir, porque hoje
nós estamos muito unidos, o Corém, juntamente com o Sindicato dos Enfermeiros e dos Técnicos, tá? E com o Ministério do Trabalho. E é um trabalho em conjunto, e nós, assim que o piso cair, né, o repasse cair, vai ter fiscalização, e vai ser uma fiscalização intensa para que chegue no contra-cheque mesmo. Então, a gente está de olho em concursos, estamos de olho em processos seletivos, não vai ser aceito esse tipo de coisa, tá? Eu sei que tem trocas, por exemplo, é sabido, né? Aí por uma live que eu vi, que parece que o hospital vai ser municipalizado, eu estou tramitando isso, não sei se eu estou correta, se eu estiver errada, você Ninguém me sabe de corrige. fato o que acontece. Se estiver tramitando, de qualquer forma, os funcionários, né? Independente de mudar de Santa Casa para a prefeitura, né, ou não, vai ter que ser pago o piso, porque tanto a Santa Casa quanto o município vai receber a verba. Não vai mudar em nada, certo? E também estamos de olho nas demissões em massa, tá? Tem isso que pode acontecer, porque o pessoal fica falando muito com relação a isso, que por causa do piso vai ter que mandar, né, demitir alguns profissionais porque não vai ter. Não, a gente não vai aceitar, por quê? Dinheiro tem, dinheiro vai cair. Então, não tem como, não tem o porquê simplesmente ter demissões. Outra coisa que não vai ser permitido, que a gente também está percebendo que alguns municípios estão tentando fazer, é pegar e, ao invés de contratar técnicos, contratarem auxiliares, tá? Deixar claro que, e também em vez de contratar enfermeiros, contratar técnicos. Gente, cada um desses profissionais, o técnico, o enfermeiro e o auxiliar, cada um desses tem as suas atribuições, que são diferentes. Então, o auxiliar tem as suas atribuições, o técnico tem as suas atribuições, o enfermeiro tem as suas. Então, não adianta pensar que vai trocar um profissional por outro, porque não pode. E lembrando, mais uma vez, essas atribuições estão dentro da Constituição. Então, quando você vai lá e entra na Constituição e você vê a lei da enfermagem, lá tem todas as atribuições de cada um desses profissionais. Então, não adianta. Outra coisa, por exemplo, trocar auxiliares e técnicos por cuidadores. Cuidadores não têm conhecimento técnico científico para trabalhar no lugar de auxiliar e de técnicos. Então, vamos dizer assim, esses caminhos que estão tentando fazer, não vai conseguir, porque, como eu te disse, estamos trabalhando juntos, em conjunto, para que isso não aconteça, tá? Perfeito. Mais uma pergunta aqui, Dani. Novamente, Sim. me colocar aqui como profissional, peço licença aos profissionais, é só para uma publicação didática. Repito, de maneira nenhuma eu quero assumir um posto tão importante sem ter me dedicado para isso. Bom, então eu sou enfermeiro, qual o risco que eu estou correndo caso a atualização desse KINES não seja realizada por parte do meu município? Tá. Vamos imaginar que não atualize o KNES, ou se atualize errado. Primeira coisa que acho que é importante falar: assinar qualquer documento tem que ser lido. Os profissionais têm que lembrar disso. Nunca assinar um papel sem ler tudo que está escrito nele. Então, se você faz 40 horas, te entrega um papel e você assina como 36 horas, o repasse vai vir como 36. E agora, com a proporcionalidade, você vai receber como 36 trabalhando 40. Então, aí depois o que vai acontecer? Isso tudo vai gerar, né, um processo no Ministério Público, e isso só vai dificultar, porque vai ter mais tempo de demora para o seu salário. Então, por favor, profissionais, leiam o que vocês estão assinando. Se você não faz essa carga horária, se a sua carga horária é diferente, ou se vamos imaginar, você começou como técnico, foi lá, fez ensino superior, passou para enfermeira e agora faz as atribuições do enfermeiro.
está trabalhando, então tem que estar como enfermeiro. Então, não assinem sem ler. E aí, vamos imaginar que, por algum motivo, você assinou sem ler e está errado, ou o município não fez a correção do CNES. O que vai acontecer é que o valor do repasse vai vir menor. E aí, esse valor do repasse vai menor, mas o acórdão fala que, com relação a esse impacto, quem tem que responder depois é a União. Então, caso falte recursos, né, justificáveis, quem vai fazer o repasse para todos os profissionais com relação a isso é do âmbito da União. Ô Dani, tá, você falou que a responsabilidade é da União, então. Bom, mas digamos que na Santa Casa, no hospital onde eu trabalho, a dominância é do prefeito. E ele determina a diretoria que assumirá ou que fará a coordenação, a administração da referida Santa Casa. E essa administração, em conluio com o prefeito, que sofre pressão por parte do prefeito, repassa essa pressão para mim, profissional. E eles me apertam para que eu assine que eu estou fazendo apenas 30 horas, sendo que eu faço 44. O que você me sugere que eu faça? Primeira coisa, no caso, não assine, é a primeira coisa, deveria fazer. Mas vamos imaginar que, como você mesmo disse, que por sofrer ali uma pressão, vamos dizer assim, dos gestores, de administradores, o que a gente pede é o seguinte, que faça denúncia, que denuncie, dependendo se for de cunho de assédio moral, ou das atribuições da enfermagem, pode fazer a denúncia para o Corém, tá? E se for de cunho trabalhista, o sindicato ou o Ministério do Trabalho. Então, o que a gente fala é o seguinte, as pessoas ficam com muito medo, Tiago, quando a gente fala denúncia, as pessoas ficam com medo e falam, mas se eu fizer a denúncia, eles vão descobrir e vão me mandar embora, vai ter demissão. E aí vem uma coisa que eu falo sempre para todos os profissionais que me falam isso. Eu falo, gente, quando a gente fala em denúncia anônima, ela é anônima em todos os sentidos. Tanto pelo site do Corém, tanto pelo Ministério e pelo sindicato, quanto no meu âmbito particular. Então, você, profissional, que tem que fazer a denúncia, não conte para os outros se você estiver pensando, porque se eu conto para alguém, isso vira um ciclo, porque aquela pessoa pode comentar com o outro, que vai comentar com o outro dessa denúncia, e aí ela já não é anônima mais, ela já não virou anônima. Então, a partir do momento que eu faço uma denúncia e conto para alguém, ela já não é anônima. Então, assim, a indicação é faça denúncia, porque vai ser fiscalizado. No caso, por exemplo, o município pode ser multado, ele vai, tanto o Corém quanto o Ministério do Trabalho e os sindicatos vão estar fiscalizando tudo isso, tá? Então, assim, tem coisas que de atribuição do sindicato, né? Coisas trabalhistas do sindicato do Ministério do Trabalho, e outras que correspondem ao Corém. Mas o que eu indico é faça denúncia, não faça anônima se for o problema, mas faça, porque a gente só vai conseguir ajudar, a gente só vai conseguir chegar até aí se a gente tiver denúncia. Se a gente não tiver, a gente não consegue chegar. Muito bom você ter colocado isso, Dani. Eu tenho até notado aqui no feed que não apareceram perguntas. Aliás, apareceram boa noite e eu aproveito para desejar boa noite a todos que nos acompanham. Óbvio que não sou novidade mais, já não chamo tanta atenção, mas todas as nossas transmissões têm cunho informativo e essas informações, a intenção é que ela possa ser utilizada a favor dos que têm direito, né, dos mais fracos, digamos assim, frente à tirania que vivemos aqui na nossa cidade. Mas isso não me espanta, porque eu entendo bem o medo
que esses profissionais sentem. Haja vista, todos nós temos os nossos compromissos a cumprir no final de cada mês, ou com menos ainda do que mensais, e essa exposição provoca verdadeiro pânico nos servidores, e a maioria são bons. E esses bons servidores ainda me procuram, mas eles esboçam um medo absurdo, porque a chibata dos poderosos aqui, ela é muito pesada. E, infelizmente, por parte dos que se dizem representantes, da maioria deles, é óbvio, o resguardo aqui a não participação desses atos podres por parte dos maus políticos, aos que ainda são bons, mas é preocupante a morosidade de que algumas coisas possam tomar até que alguma atitude seja tomada. Ou seja, eu, enfermeiro Tiago, novamente pedindo licença aos enfermeiros. Se faço uma denúncia e isso cai no ouvido de alguma pessoa ligada ao excelentíssimo senhor magnânimo aqui, com certeza a represária ela vem imediata e ela vem pesada. Então essa preocupação leva muitos profissionais a trabalharem de certa forma desmotivados, preocupados, infelizes em uma situação que não deveriam, né? E isso pode ser refletido nas famílias, por parte daqueles que precisam da mão de obra desses profissionais tão valorosos para a gente. Então, essa preocupação em estar levando essas informações para eles, da minha parte, da parte das pessoas que comungam com os nossos princípios, com o que nós desejamos para uma futura Guapé, porque ao curto prazo, sinceramente, já não esperamos muita coisa mais. E nos preocupa muito a atuação das boas e velhas raposas que atuam aí nos bastidores, que não mostram verdadeiramente as suas faces e que se colocam hoje como oposição à atual administração pública municipal. Será que essas pessoas estão vendo tudo isso e permanecem caladas e não se posicionam e não se preocupam em estar conversando ao menos com seus colegas de profissão para levar um pouco mais de informação, de tranquilidade para esses profissionais, como eu disse, tão valorosos que temos? Isso me deixa bastante aflito e eu estou aqui trazendo e dividindo com você, profissional hoje, que faz parte de uma classe tão importante que representa hoje essa classe de maneira oficial, né, estando você no porém, algo que lhe foi, inclusive, questionado em uma das vezes que você se propôs com tamanha boa vontade em se deslocar da sua cidade para vir até a nossa, trazer informação aos nossos munícipes, e houve comentários maldosos questionando a sua idoneidade, a sua capacidade técnica, né? E qual seria a autorização que você teria para estar falando em nome do porém. E você, de maneira brilhante, como uma lady que sempre foi, se manteve serena e não deu uma resposta à altura. E isso me fez aprender um pouco com você. E eu te agradeço demais por isso, tá? Não só pelas informações de ordem técnica que você traz para mim, para que eu possa ter pelo menos um pouco de argumentos para responder aquelas pessoas que me procuram aflitas, mas pela pessoa grandiosa que você sempre se mostrou, pela mulher que me ligou sem nunca ter me conhecido, se disponibilizando a dividir o seu conhecimento com aquele, né, que tinha se tornado um vereador, ou seja, um representante público municipal. Então, palavras não seriam aqui suficientes para agradecer esse carinho que você tem para com a nossa cidade, para com a nossa gente, e eu espero que esse seu espírito possa continuar contaminando mais e mais e mais pessoas, para que um dia a gente possa ter verdadeiramente uma sociedade composta por pessoas que realmente queiram servir e não se servirem do sistema. Eu acabei te interrompendo, acabei me alongando mais na minha fala do que eu sempre me programo para poder fazê-lo. Eu quero aqui te fazer mais uma pergunta,
Eu anotei aqui, eu estou me perdendo aonde que eu escrevi. Enquanto você procura, eu só quero deixar claro uma coisa, Thiago. Quer dizer, na verdade, eu Sim. quero pedir, eu gostaria de pedir uma coisa, né? Vou usar a minha fala aqui, agora falando não para os profissionais, mas para a população. Eu gostaria de pedir, né? Porque o que acontece? A gente está vendo nas mídias falando do piso e tudo, a questão, e nós estamos sendo bombardeados em relação a esse impacto orçamentário, ou seja, o gasto que eles vão ter para pagar. E aí Uhum. e estão usando disso para passar informações errôneas para a população, dizendo que vai quebrar o hospital, Santa Casas vão fechar, prefeitura vai ter que mandar funcionário embora, vai ter que fechar PSF, vai ter que parar de atender isso e aquilo outro. Então, eu queria deixar bem claro que, de forma alguma, a categoria da enfermagem quer, a gente quer dar algum prejuízo à qualidade de atendimento dos pacientes. Pelo contrário, o que a gente quer é simplesmente ser valorizados. Na pandemia, né, a gente viu tantos profissionais que poderiam estar, né, como a maioria lá em lockdown ou quando estava em casa, a enfermagem estava lá. Ela deixava a sua família e ia para lá para cuidar da sua família. Então, por muitas vezes, mães deixaram crianças, filhos em casa e saíram para combater uma doença que matou tanta gente e para tentar salvar a vida da população. Então, foi muito bonito de ver quando aplaudiram a enfermagem. Foi muito, muito bonito, a gente fica muito feliz com isso. Mas mais importante do que isso é ter a valorização na parte econômica para que a gente também tenha qualidade de vida. O profissional, quando ele tem uma qualidade de vida melhor, ele consegue prestar um serviço melhor. Então, eu falo para a população que a enfermagem, de forma alguma, quer prejudicar o atendimento, quer que diminua, de forma alguma. Pelo contrário, nós queremos ter condições, até mesmo emocionais, psicológicas, para dar um atendimento de qualidade para os usuários. Então, eu queria muito que eles pudessem abraçar junto com a enfermagem essa nossa luta, que como você está vendo, não está sendo fácil, mas a gente sabe que a gente vai vencer. Então, eu gostaria de pedir de verdade, de coração, para que a população abrace a categoria. Porque se tem uma profissão que está ou no começo, ou no final, ou durante a vida, que vai passar na sua vida é a enfermagem. Então, eu peço que entendam que a ideia não é essa, que esse repasse que a gente tanto fala, vai ter o repasse do governo, esse é um dinheiro que vai vir para complementar o pagamento, para que não tenha esse déficit, para que não tenha falta ou tenha que tirar alguma coisa que já está sendo realizado, tanto no âmbito municipal quanto no filantrópico. Tá? Então, queria deixar isso bem claro e que a população nos abraçasse junto e fosse lutar junto com a gente, porque a nossa luta nunca termina. A nossa luta, a gente está lutando agora pelo piso, a gente tem a luta depois pela carga horária e a gente tem muitas lutas pela frente. E lembrando que todas essas lutas vão sim, de forma direta ou indireta, vão cair na qualidade de atendimento aos usuários. Perfeito, Dani. Já estamos aí com 59 minutos de live. Sim. Eu não sei se o StreamYard está limitando o tempo de transmissão, como acontece com o. Qual é a plataforma que faz isso, meu Deus? É uma delas. Eu tenho usado com frequência algumas. Acho que é o Meet, o Google Meet. Ele te dá uma hora para reuniões. Mas essa pergunta, obviamente, não é só do interesse dos profissionais de enfermagem, mas do meu interesse também, porque independente de ter tido o meu mandato
surrupiado, subtraído por malfeitores, por maus políticos, eu não deixei de servir a população. Eu sempre me propus a isso, eu me coloquei a serviço da população. Deus tem me iluminado, tem me aberto caminhos inimagináveis, tais quais eu nunca imaginei. E foi uma promessa que eu fiz a ele. Enquanto ele me der força, ele me der caminhos, me der possibilidade, eu utilizarei da força que eu tenho, que ele me dá, para eu tentar dar voz e, mais ainda, não só ficar em palavras, como isso possa ser transformado em ações. E eu sei que muitas delas são extremamente chatas de se fazer, toma tempo e precisa de um pouquinho de concentração para que nós possamos aprender quais os caminhos, aonde eu denuncio, como eu denuncio. Então, eu sempre me disponho a estar fazendo isso por aqueles que não podem, para que eles não sejam percebidos. Já que o prefeito, o grupo do prefeito, e agora um outro grupo, que se diz diferente do grupo do prefeito, mas que não passa de farinha no mesmo estado, utilizam-se de manobras jurídicas e tantas outras mais baixas e sorrateiras para poder me atacar, que eles ataquem a mim e deixem esses profissionais trabalhando em paz. Então, eu tenho um extremo, um imenso prazer de fazer essa denúncia por eles. Porque nós sabemos que uma denúncia colocada anônima em órgãos de controle, ela tem uma atenção X. E uma denúncia onde você se evidencia, onde você se disponibiliza a dar mais detalhes, onde você deixa o seu contato e não fica anônimo, a atenção é diferente. Não adianta imaginarmos que não é, porque acaba sendo. Isso não quer dizer que o nosso desejo é que todo mundo se exponha e corra o risco de terem os seus trabalhos aí subtraídos por uma administração bolorenta e maldosa. Então, eu faço, sempre que possível, essas denúncias em nome da população. Portanto, pergunto, Vamos lá. aonde eu vou buscar a informação se esse repasse do governo federal vai ser encaminhado para as entidades e os hospitais públicos? Então, o repasse No vai cair CNS? vai cair no fundo, no fundo municipal, né? No fundo nacional. Esse dinheiro vai cair. Isso, no FLS. Isso, vai cair. E aí, como quem tem, né, a senha, quem tem como colocar isso são os gestores, são os coordenadores, mas essa com relação à portaria que o Ministério está fazendo, eles têm uma ideia de poder colocar essas informações para os profissionais também. Hoje ainda não temos essas informações, a gente não consegue tirá-las, porque, igual como eu te disse, a portaria ainda não tá pronta para poder saber qual a ferramenta usada para saber quando é que cai quando caiu na conta, né? Para você poder saber. Mas logo que ela estiver pronta, acredito, eu e a maioria que todos os profissionais eles vão ter acesso da data que caiu e o valor do repasse. Antes mesmo, quando eu te falei que tinha 7,3 bilhões, que era o cálculo, já tinha sido feito, né? Já tinha sido repassado os valores para os municípios e também para os estabelecimentos. Já tinha um então valor já veio o dinheiro. Já tinha o valor que cada município ia receber. Ia ser no valor, seriam 7 parcelas, por que 7? Porque tem o 13º, né? Então, já tinha-se o valor de cada um. Mas como teve a atualização do CNES e o recálculo, agora a gente tem que aguardar o Ministério repassar repassar tanto os valores quanto a agenda para que o profissional possa saber quando caiu na conta. Tá? Mas a gente está aguardando isso da ministra Nízia Trindade, tá? Tá, ok, então. Dani, eu sei. Você tocou no assunto, eu só quero rapidinho falar. Você disse sobre aquele evento, né? Aquele evento, aquele fato, vamos dizer assim, que aconteceu.
Eu só, na época, nem falei nada, não me pronunciei nem nada, mas eu só queria deixar claro que eu nunca usaria o nome, né, de uma instituição ou de uma autarquia como é o Corém, sem que eu fosse portariada, sem que eu tivesse legalmente inserida no serviço. Eu nunca faria isso, tá? Porque como a gente existe o código de ética, a gente sabe muito bem o que pode acontecer, né? Então, assim, quando aconteceu isso, eu não falei, não disse nada, não fiquei sem resposta, não dei resposta nem nada, mas eu gostaria hoje de deixar claro que eu sou portariada, tá? Eu tenho a portaria na autarquia do Corém. Então, quando eu falo, eu não estou falando como uma pessoa que não tem causa, tá? Conhecimento de causa. E para falar de política pública de saúde, deixar claro isso, política pública de saúde. Eu não estou falando nem de direita nem de esquerda. Eu estou falando de coisas que devem ser feitas para melhoria da qualidade de atenção aos pacientes, tá? Então, assim, já passou, né? Eu só queria deixar aqui registrado que eu nunca faria isso de uma forma ilegal, tá? Eu fiz dessa forma, mas eu até entendo, né? O questionamento em primeiro lugar. Pena que não foi um questionamento, foi uma afirmativa, né? Na época. Infelizmente. Mas, mas eu espero de coração que eu possa ter a oportunidade de voltar até a cidade e ter outros eventos, falar sobre outras coisas, ou falar, eu ficaria extremamente feliz de estar aí no dia do contra-cheque, com o piso para os profissionais, recebendo, tá? Então, assim, isso não faz, esse tipo de atitude não faz com que diminua a minha vontade de trabalhar ou a minha vontade de fazer aquilo que eu amo, tá? E aí, Thiago, para resumir, assim, só resumir, dar aquele resumão do piso. Se você tiver alguma outra pergunta depois, tem mais alguma pergunta? Não, na verdade, pergunta eu não tenho, não. As perguntas encerraram-se. E eu não sei se surja mais alguma aqui no feed, que eu acredito que não vai acontecer pelos motivos já expostos aqui. Sim, Fique à vontade para externar aí o que você bem entender. tá. Se por acaso, olha, eu deixo à disposição para qualquer profissional, até mesmo para a população que quiser saber, ter mais informações sobre isso, tá? É, pode entrar nas minhas redes sociais, pode entrar em contato com você, Thiago, e você me repassa, tá? As perguntas, a gente pode fazer Uhum, outra live, não tem problema. Eu só vou fazer um breve resumo aqui para a gente fechar. Então, o que eu perfeito. tenho para te falar hoje? O piso nacional da enfermagem é lei, a lei 14.434, tá? Então, é lei, não é de escolha do município ou do estabelecimento se quer ou não pagar o piso, não existe isso, é lei. O que a gente fala que falta como eu disse antes, é a portaria do Ministério da Saúde com agendas e os valores de repasse, tá? Quem vai ter direito ao piso, né? Quais os primeiros estabelecimentos? Serão os municipais, estaduais, federais, filantrópicos e privados que atendam até 60% de SUS, 60%. tá? Os particulares, né, totalmente particulares, eles no acórdão, eles são diferentes. Eu vou falar sobre eles rapidinho depois. Mas só para deixar claro. Então, esses estabelecimentos municipais, vou dar o exemplo de Iguapé, o municipal e o hospital, certo? Tem o lar também, né? Aí Sim, então, de idosos, verdade. sim, que Muito tem bem enfermagem. lembrado. O lar, Uhum, então, o lar, acredito que aí está como filantrópico também, porque a maioria está, tá? A PAI também, se tiver sim, a PAI, tiver profissional da enfermagem, geralmente está como filantrópico, então. Eles, assim que tiver a portaria,
assim que o dinheiro cair na conta do estabelecimento, automaticamente o estabelecimento tem que fazer o repasse para os profissionais. Se não fizer isso, vai ver a fiscalização e quando comprovado isso, tem todo um processo em cima disso em relação até mesmo ao Ministério Público, tá? Então, não adianta, tem que ser pago. E aí, o que muda da primeira lei, né, do início, o que muda foi que o Supremo determinou a proporcionalidade por carga horária. Então, o que vai mudar é isso. Lembrando, Thiago, que eu acho que vai ter alguma questão assim, o pessoal questionando 44 horas. Porque na enfermagem ninguém faz 44 horas. É muito difícil os profissionais que fazem 44 horas. Mas por que dessas 44 horas? É porque o Supremo fez CLT. de acordo com a CLT, que lá é o máximo de horas para ser trabalhadas, tá? Então, assim, então o piso vai ser em cima de 44 horas e abaixo disso proporcional, fazendo o cálculo proporcional, tá? E para os particulares, o que aconteceu? O Ministério deu 60 dias corridos, tá? Para que haja um acordo, tem que ser um acordo coletivo entre empregados e empregadores, tá? De preferência mediado por sindicatos, tá? Para a realização do pagamento do piso, isso para o privado, tá? Caso em 60 dias não tenha esse acordo, automaticamente o estabelecimento privado ele tem que pagar o piso, tá? Então, assim, deixar claro isso, é que é um acordo coletivo, não pode ser um enfermeiro aceitar tanto, o outro enfermeiro aceitar outro tanto, não, tem que ser coletivo e, se possível, mediado pelo sindicato, se não, né, por um grupo, mas tem que ser coletivo, não pode ser para um para outro. Então, e aí o que falta para nós do piso é isso, é cair nas pontas o repasse para que seja pago. Lembrando que esse repasse é de 60% do valor do salário. Então, assim, não tem como agora falar que não vai ter o dinheiro vai ter sim, e tem que cair. E nós vamos fiscalizar, entendeu? Nós vamos pegar firme aí com relação a isso, tá? E tem mais deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu Fico acho que é bastante isso, né? tranquilo. Eu Ô, acho que é Dani, isso. assim, pode falar, desculpa, perdão. E assim, falar para a enfermagem que a nossa luta não acabou. Quando está atrelada a 44 horas, né, que tá aí, a gente tem uma luta ainda, a gente continua lutando, né? Tem a nossa luta das 30 horas, tem a nossa luta do reajuste anual, a gente continua lutando da mesma forma. E a gente imagina que vai mudar isso, tá? Então, assim, deixar para os profissionais isso bem claro, que daqui 3 meses deve ser atualizado de novo o CNES, ou seja, pode mudar de novo o valor, tá, do repasse, e que nós não paramos, não estagnamos só porque conseguiu isso, né? Pelo menos destravar esse pagamento, né? Porque estava travado de acordo com o liminar. Mas tá destravado, a gente não vai parar, a gente vai continuar. A gente vai continuar com as nossas lutas e a gente precisa do apoio de toda a população e principalmente dos profissionais. Não desanimarem, não é fácil, mas nós vamos continuar lutando e a gente vai conseguir, tá? E assim, acho que seria importante também, Thiago, falar que o município não recebeu, mas isso o município não tem que ficar parado, não. Ele tem que, além de atualizar o CNES, os legisladores podem também encaminhar ofício falando da implementação, porque depois tem que ser implementada essa portaria no município. Então, não tem que ficar esperando o dinheiro cair para fazer essa implementação, essa portaria. Então, isso já é um trabalho que já devia ter começado o ano passado. O ano passado já devia, todas as prefeituras já deviam estar, né, trabalhando em cima disso, de como seria feita essa implementação. Então, eu deixo aqui para os profissionais
para, junto com os legisladores do município, iniciarem. Se não tiver, já tiver iniciado, ótimo, mas se não tiver, iniciar, porque tem que isso tem que estar implementado no município também. Porque se ficar de braços cruzados depois vai demorar mais tempo ainda, mesmo dinheiro caindo. Então, assim, nós não podemos ficar parados, a gente tem que já deixar tudo organizado. Dani, perfeito. Mais uma vez, me faltam palavras para agradecê-la. Eu sei que fica repetitivo, redundante, mas para quem nos acompanha e para quem nos acompanhará, podem estar me procurando. Eu peço, Dani, apesar de saber que você fará isso, e sabendo já qual será a sua resposta, que, por gentileza, me comunique assim que essa portaria for estabelecida, porque às vezes passa batida, eu estou com outras coisas também na cabeça, são tantas aqui na nossa cidade, e eu procuro dar atenção a todas. Às vezes eu acabo me desligando momentaneamente de uma e de outra, e essa é uma informação que eu gostaria de poder repassar para esses profissionais tão valorosos assim de antemão. A partir do momento que você tomar conhecimento aí que essa portaria foi estabelecida, que o dinheiro vai ser repassado, como eu posso estar mostrando isso para essas pessoas que nos acompanham, para esses profissionais, já me avisa, por favor, imediatamente, porque eu quero dividir essa conquista mais do que merecida por parte de cada uma de vocês, de cada um de vocês aí, que fazem da nossa vida um pouco melhor nos momentos mais difíceis que cada um de nós passamos. No momento de aflição, de dor, de. Bom, ninguém gosta de estar numa cama de hospital. Imaginem quando não estamos bem, estamos lá e não temos profissionais para poder cuidar da gente. Então, isso aí é um sofrimento que nós não desejamos sequer para os nossos amigos animais, que está para um ser humano, para um semelhante. Então, vocês merecem, e não é mais do que obrigação da sociedade, do governo, entenderem isso e remunerarem vocês adequadamente bem pelo serviço tão precioso que vocês oferecem. Em meu nome, ao nome de todas as pessoas da família Thiago Câmara, que só cresce, graças a Deus, eu te agradeço. Aceite aí o meu abraço virtual e espero poder revê-la em breve. Obrigada. Pode deixar que assim que sair eu informo. Como eu te disse, pode passar meu contato para os profissionais também que tiverem mais dúvidas e que não pôde, né, hoje, por algum motivo, fazer suas perguntas. Eu fico aberta para isso. E, Thiago, assim, tem uma frase que o Bruno, né, que é o presidente do Corém Minas, ele usa muito e que eu tomo dele, eu brinco que eu peguei dele, que é, enquanto a gente tiver 1% de chance, nós vamos ter Vamos ter 99% de 99% de esperança. fé. Então, e outra coisa, enfermagem rima com coragem. Nós não vamos desanimar. E deixando claro mais uma coisa, a gente não vai aceitar assédio moral. Não adianta. Não existe estabelecimento de saúde sem enfermagem. Não existe. Você não consegue chegar em nenhum estabelecimento de saúde sem a enfermagem. E eu estou dizendo enfermeiros, técnicos e auxiliares. Então, se você. Então, não adianta querer fazer esses tipos de manobra, não querer pagar o assédio moral. Nós vamos cobrar, nós vamos estar junto da enfermagem, tá? E para a enfermagem, outra coisa que é importante, que eu acho interessante falar, é que a gente precisa ser valorizado, mas a gente também precisa ser capacitado. E para ser capacitado, eu preciso querer ser capacitado. Então, enfermeiros, técnicos e auxiliares, o que eu digo para vocês é: a enfermagem pode estar onde ela quiser, aonde ela quiser. Hoje, tem tantos enfermeiros e empreendedores trabalhando em vários setores que a gente não imaginava, né? Então, assim, a enfermagem pode estar. E que a enfermagem já está como protagonista nessa situação. E aí eu chamo os técnicos agora e auxiliares para também virarem protagonista do serviço. Porque sem eles a gente também não consegue fazer nada. O enfermeiro não é nada sozinho, sem os Ninguém é técnicos nada sozinho. auxiliares.
Então, dizer para os técnicos e auxiliares da importância deles, da importância do protagonismo do trabalho deles na vida de cada pessoa que passa ali. Então, deixar claro aqui que nós vamos estar de olho, a gente vai estar sempre perto, o Corém está sempre do lado do enfermeiro, a gente vai estar sempre perto, qualquer coisa que precisar, pode entrar em contato, tá? A gente está... Eu fico muito feliz pelo convite, quero te agradecer pelo convite, eu fico muito feliz porque é muito importante a gente estar tendo essa conversa para que as pessoas possam tirar suas dúvidas, tá? Então, deixa à disposição e, se Deus quiser, logo, 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 vai estar no contra-cheque de todos os profissionais. Como que eu vou dizer, nem vou falar o piso, né? Vai estar a valorização no contra-cheque. Se Deus quiser, o mais breve possível, a valorização vai chegar. Dessa forma e acredito que de outras formas também. Muito obrigada, viu? Amém, que assim seja. Eu que te agradeço. Beijo no coração. Fica com Deus e vamos retomar o controle. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.